Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe sua vida e tudo aquilo que leva o seu nome, abençoe você, sua casa, sua família. E vamos hoje para o livro de Salmos, número 73, que foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que inclusive eu vou fazer mais 2 vídeos sobre esse assunto, que é sobre os ladrões da nossa alegria. Amém? Acompanha comigo no Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, de sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Então, aqui nesse Salmo 73, Asaf vai falando sobre a inveja que ele sentiu quando ele começou a observar os ímpios. Ele fala para Deus que os ímpios não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, têm saúde, têm prosperidade. E quando Asaf vai falar isso para Deus, ele é sincero com Deus. Ele coloca ali em oração, coloca ali no Salmo, a sinceridade do coração dele, a observação que ele está fazendo ali, a partir da inveja que ele está sentindo. Porque muitas vezes a gente gosta de falar assim, né? Nossa, mas fulano está me invejando. E é muito popular, né? As pessoas têm medo da inveja, as pessoas temem a inveja. Fala assim, ah, nossa, fulano está me invejando e tudo mais. Mas nunca fala sobre a própria inveja, né? É sempre alguém que está invejando e não a pessoa sendo invejosa, né? Mas aqui Asaf, ele abre o coração para o Senhor e ele fala: Senhor, olha, eu estou sentindo inveja dos arrogantes. E ele ainda fala assim: por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes. Eu vi a prosperidade desses ímpios, porque ele estava ali comparando a vida dele com os ímpios, com a vida de outras pessoas que nem servem a Deus e estão ali na vida boa, na vida próspera. E aí ele, que era servo do Senhor, estava aqui questionando com Deus: Senhor, meus pés quase escorregaram, porque olha lá esse povo, eles não sofrem, parece que não sofrem. Olha, Senhor, não tem enfermidade, o corpo deles é saudável. E eles ainda são cheios de maquinações. Ele fala aqui no versículo 7, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. É um povo que só faz coisa errada e ainda prospera. Então Asaf estava ali falando com Deus, colocando as invejas que estavam no coração dele diante do Senhor, estava sendo sincero com Deus. E observando os detalhes também. Ali no versículo 12, ele diz assim: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. E aí ele fala assim, é como se ele tentasse falar para Deus assim, eu conjecturando, né, eu imaginando. Poxa, Deus, parece que tá valendo a pena fazer as coisas tudo errado, porque esse povo só prospera, esse povo só vai para frente, parece que compensa fazer as coisas erradas. Mas aí lá no versículo 16, ele continua: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios.
Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Então, assim, quando ele foi lá para o lugar no santuário de Deus, né, que ele fala aqui. Quando eu entrei no santuário de Deus, então ele foi para o lugar de oração. Ele foi para o lugar do Santo dos Santos, que a gente tem acesso por meio de Jesus, né? Então ele foi lá para o santuário de Deus e foi falar com Deus para tentar entender. Quando ele foi tentar entender, ele foi orar. Ele foi colocar esses questionamentos que estavam no coração dele, essas invejas que estavam tomando conta dele, diante do Senhor. E aí ele pôde cair em si e ver que, assim como fala aqui no versículo 18, certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Porque aqui Asaf, ele estava relembrando, né, ali no momento de oração, que o Senhor é bom, que o Senhor é justo. A Bíblia fala que Deus é o justo juiz. Aqui no 21 diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então, quantas vezes a gente não fica como um animal irracional diante de Deus, falando assim: ah, Senhor, o Senhor só abençoa fulano. Ah, Senhor, ó, o Senhor só abençoa ciclano. Cadê minha bênção, Deus? Por que que essas pessoas aí nem servem ao Senhor e prosperam e eu tô aqui, Senhor, na mesma situação? Por que que as coisas não mudam? Mas eu quero dizer para você que às vezes, quando a gente acha que não tá nada acontecendo na nossa vida, é aí que tá. Porque o Senhor, ele para mudar o nosso ambiente, para fazer o milagre do Senhor acontecer, ele primeiro tem que preparar o terreno do nosso coração. E o Senhor, mesmo que a gente pense assim, ah, Deus não está fazendo nada por mim, Deus não está mudando nada na minha situação, Deus está. Ainda que a gente não veja, ainda assim que pareça tudo nublado na nossa vida, o sol continua a brilhar. O sol nasce todos os dias para os justos e para os ímpios. O Senhor é bom, por isso que ele faz o sol nascer sobre todos, né? O Senhor é bom e o Senhor é justo. Aqui no 23 diz assim: contudo, sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Então Asaf ele estava aqui reconhecendo que por mais que os ímpios tivessem ali as riquezas, as prosperidades, tudo aquilo era engano diante do que o Senhor estava vendo, né? Porque o Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor conhece a arrogância, principalmente, do coração dos maus. Como Asaf fala aqui, que aqui um pouco antes, ó. Com a boca arrogam para si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e eles bebem suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Então é um povo que não tem temor de Deus. E às vezes a gente vai se comparando a nossa vida, a nossa situação com a situação de outras pessoas. E aí a gente vai deixando Satanás entrar ali com as sementes de amargura. Aqui como fala que Asaf também ficou amargurado por causa da inveja que ele estava sentindo, amargurado por causa das comparações que ele estava fazendo. Ele estava se comparando com a vida de outras pessoas que não era para ele fazer. Aqui no 26, no versículo 26, diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, o nosso coração, a Bíblia fala que é enganoso, que a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento, que a gente tem que sempre levar os nossos pensamentos, as nossas ações cativas a Cristo, a nossa mente cativa a Cristo. Porque dele vem a nossa alegria, do Senhor. Eu até anotei aqui o versículo, lá em Romanos 15, 13, diz assim: que o Deus da esperança os enche de toda a alegria e paz,
por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é o Senhor que faz a nossa vida transbordar de alegria, porque a alegria do Senhor que é a nossa força. E Asaf estava falando isso aqui, porque nosso coração, ele fraqueja, a gente se compara, a gente tem invejas no nosso coração, a gente fica ali sujeitos porque a gente está no mundo que jaz no maligno, né? E a gente está no mundo de pecado, a gente tem que estar a todo momento indo aos pés de Cristo e para Ele nos lavar, para Ele nos limpar através da palavra dele, porque Jesus fala que a palavra do Senhor é quem nos limpa, quem nos liberta e nos cura. E o Senhor tem a cura dele para nós. Ele quer colocar a nossa visão não nas invejas, não nas coisas do mundo, nas coisas ímpias, mas ele quer colocar o nosso coração nele, na presença dele, que é o mais importante. Então, não é que o Senhor, Deus é mau, Deus não quer me abençoar, Deus não quer me dar isso, me dar aquilo. Não, não é isso. O Senhor, ele sabe a hora certa de fazer na nossa vida, ele sabe a hora certa de nos dar uma bênção, mas primeiro ele precisa tratar o nosso coração. O nosso coração tem que estar no centro da vontade de Deus, primeiro, porque Jesus, além de ser o único, ele precisa ser o primeiro. Então a gente tem que cumprir lá o primeiro mandamento, de amar o Senhor teu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento. E a gente tem que voltar ali para os princípios da palavra do Senhor. Aqui no versículo 27, diz assim: os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Que essa palavra fale ao fundo ao seu coração, que o Espírito Santo te encha da alegria e da paz que só vem dele e não das coisas. O Senhor certamente ele tem bênçãos para os filhos e filhas, mas o Senhor, ele primeiro vai tirar tudo o que não é da vontade dele do nosso coração, para ele poder nos abençoar da maneira certa, para aquela bênção não nos tirar do foco que é Cristo, porque o Senhor tem o melhor. Lá em Jeremias 29 diz que o Senhor é que sabe os planos que ele tem a nosso respeito, é planos de nos fazer bem, de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro. Então, quando a gente clamar, ele vai ouvir, quando a gente buscar, a gente vai encontrar, quando a gente buscar de todo o coração. Amém? Então não deixa esse ladrão de alegria roubar a sua alegria. Não deixa a comparação tomar conta do seu coração. Não deixa a inveja tomar conta do seu coração. Entrega isso ao Senhor. Leva isso cativo a Cristo. Joga na cruz aos pés do Senhor. E fala assim: Deus, tira isso do meu coração, porque se eu ainda tiver com essa amargura dentro de mim, eu vou estar agindo assim como Asaf fala aqui, como um animal irracional. E a nossa fé, ela é uma fé racional, assim como a palavra do Senhor fala. Amém? Eu abençoo você, que o Senhor te abençoe. E eu espero que você medite nessa palavra do Senhor no Salmo 73. E que o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo.